como vai? Para a jovem desta história, os últimos dias da Segunda Guerra Mundial destruíram a sua família e inauguraram um período de desesperança e medo que lhe roubou a vontade de viver. E mesmo depois de escapar daquelas circunstâncias desesperadoras, ainda sentia um vazio interior, um anseio por algo que ela nem conseguia descrever. Acompanhe agora, em Algemas Quebradas, a verdadeira história de Aurora Jestenkow e como ela se tornou verdadeiramente livre. João! O exército russo está vindo em nossa direção. Acabei de ouvir no rádio. Todos os alemães estão sendo aconselhados a fugir imediatamente para o oeste. Eles vão atingir até as aldeias pobres como a nossa. O que vamos fazer? Bom, eu acho que devemos voltar para a Alemanha imediatamente. Deveríamos ter ido embora quando recebemos o aviso no início do mês, pois já esperamos tempo demais. Mas... e a nossa casa? Nossa família? Tudo o que construímos ao longo dos anos está aqui. Eu sei, Beta. Mas os comunistas vão levar tudo de qualquer maneira. Nem conhecemos mais ninguém na Alemanha. Vamos para onde? Nós iremos até encontrarmos um lugar que seja seguro para nós e para nossa família. João, vamos morrer congelados. Seja corajosa pelo bem das crianças. Devemos mostrar confiança para que elas não se assustem e comece a fazer as malas. Não temos muito tempo. Bote somente o essencial, como comida, roupas e cobertores, que eu vou preparar o cavalo e a carroça. Trazemos para você Algemas Quebradas, dramatizando histórias verdadeiras de pessoas reais, produzidas em inglês pela Missão Pacific Garden. Desde 1877, as portas da missão nunca se fecharam, oferecendo refúgio a pessoas à beira da ruína. O conselho e a oração fazem brilhar a luz do amor de Deus nestas vidas preciosas, trazendo esperança para uma nova vida. A mesma boa notícia é oferecida na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Não tem como ir mais rápido? Falta quanto para chegar na fronteira? Ah, eu não sei. Eu nunca andei para esses lados, mas vamos rápido. Papai, o som está mais perto. Eles estão vindo nos pegar. É por isso que nós temos que nos apressar. Rápido, é o Exército Vermelho. Eles estão bem atrás de nós. Corram! O que vai acontecer, papai? Poxa, é tarde demais. Agora eles nos cercaram. Nós temos que fazer tudo o que eles mandarem. Mas lembrem-se, nunca, jamais olhem para eles. Não devemos provocá-los. Bora, desce, bora. Parou, bora, descendo, bora. A família que fugia do exército da União Soviética, o popular Exército Vermelho, era composta por alemães cujos ancestrais viveram na Polônia por 150 anos. A comunidade deles era agrícola, um grupo étnico muito unido que falava alemão e raramente se casava com o povo polaco. Esta é a verdadeira história da sua situação e da emancipação de uma menina. É a verdadeira história de Aurora Jestenkow, agora em Algemas Quebradas. Nasci em 7 de março de 1932, no oeste da Polônia. A quinta filha e um irmão mais novo. Minha irmã mais velha morreu em um acidente agrícola aos 11 anos, quando sua saia ficou presa em uma roda debulhadora. Meu pai sofreu de depressão por muito tempo depois, mas ele nunca discutiu coisas espirituais conosco. Quando não podíamos ir à igreja, minha avó, que morava conosco, nos ensinava sobre Deus. E agora, filhos? Esta última leitura é sobre a bondade de Deus. Então ouça bem e quando terminarmos, vou lhes dar suco de cereja. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Tema o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmos 34, 8 e 9. E nos versículos 18 e 19 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido.
O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Os primeiros 12 anos da minha vida foram bastante simples. Eu tinha muitos amigos próximos e adorava a escola, principalmente as aulas de arte e caligrafia. Os primeiros anos da guerra não nos afetaram na fazenda. Depois, o exército russo aproximou-se e os meus pais fugiram para a Alemanha. 2 horas depois de seguirmos para o oeste, tanques nos alcançaram. O meu pai e muitos outros foram mandados de volta para as nossas fazendas na Polônia. Quando chegamos lá, nossa casa estava cheia de soldados e vimos muitos cadáveres. Oh, João, isso é terrível. Olha o tanto de gente morta. Pelo menos as nossas vidas foram poupadas, mas devemos ter cuidado. Teremos que ficar no celeiro. Eles tomaram conta da nossa casa. E os nossos pertences? Tudo é deles agora, Beta. Não tem mais jeito. Ah, João, como eles podem tirar tudo de nós assim? Desça da carroça. Rápido, rápido. Por que estão apontando arma para nós? Eles querem qualquer joia ou dinheiro que nós temos. Não tenho nenhuma joia. Rápido, rápido, desçam. Desça da carroça, Beta. Meninas, se escondam no celeiro. Não temos como prever o que esses homens são capazes de fazer. Você vai passar a noite aqui no celeiro, vamos? A guerra estava quase acabando, mas não para nós. A vovó teve permissão para ficar na casa da minha tia Marta, porque já era idosa e eles consideravam idosos inúteis para o trabalho. Vivíamos com medo porque os soldados faziam o que queriam. Uma das minhas irmãs quase foi estuprada, mas o homem estava muito bêbado e ela escapou. Vários dias se passaram. Não víamos como as coisas poderiam piorar, mas pioraram. O que há de errado? O que eles estão dizendo, João? São mais más notícias. Estão enviando todos os homens com menos de 60 anos para um campo de trabalho na Sibéria. Sibéria? Ah não, João! Ah não! É muito ruim mesmo, Beta, tanto para mim como para você. O que acontecerá com o resto de vocês quando todos os homens se forem? Por que estão fazendo isso conosco? Bom, tente ser forte. Nossos filhos precisam ver a nossa força. Isso vai ajudar a enfrentar o que ainda está por vir. Eu te amo, João. Eu te amo. Não quero te perder. Também não quero te perder. Por favor, cuide de nossos filhos. Quando levaram meu pai embora, todos nós choramos incontrolavelmente. Todas as noites eu esperava que tivesse sido um sonho e que ele voltasse, mas todas as manhãs eu enfrentava a dura realidade. O resto da nossa família foi dividida e forçada a trabalhar em diversas fazendas. Apenas a minha mãe e o meu irmão mais novo, Antônio, ficaram juntos. Eu trabalhava nos campos durante o dia e dormia num celeiro com os animais à noite. Eu tinha tanto medo que fazia a oração que a vovó nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E por favor, Deus, deixe o meu pai voltar para casa. Todos nós lutamos contra uma doença de pele que se espalhou por todo o nosso corpo e causou infecção. Eu tinha piolhos nas roupas e no cabelo, mas o pior castigo de todos foi a solidão. Como eu senti falta da minha família. As notícias trazidas por colegas agricultores que foram levados para diferentes fazendas da região eram um pequeno consolo. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe teve permissão para me visitar. Você finalmente se livrou da coceira, Aurora? Sim, graças ao creme que a tia Marta mandou. Mas eu ainda tenho piolhos. Trouxe uma tesoura para cortar seu cabelo. Isso deve acabar com eles. Sente aqui, nesse tronco. Como estão as minhas irmãs e o meu irmãozinho, Antônio? Faz 3 meses que não tenho notícia das suas irmãs. Espero que elas estejam bem. Antônio sente falta do papai. Mas todos nós sentimos. Eu continuo orando para que ele volte para casa e para que eu possa ser transferida para a fazenda onde vocês trabalham. Mas Deus não atende às minhas orações. Eu sei que é difícil, Aurora, mas não desista. Agora eu preciso aprender a falar polonês. Mas eu não quero. Poxa, por que eu não posso ficar com uma das minhas irmãs? Eles não se preocupam conosco. Eu sei. Você é tão pequena. O que eles dão pra você comer? Batatas. Toda refeição é igual. Batatas. É melhor que nada.
Por que Deus deixa a gente sofrer tanto assim? Uma noite, eu fugi para a fazenda onde a minha irmã trabalhava. No dia seguinte, fui descoberta e trazida de volta. Orei. Deus, permita que o capataz da fazenda da minha irmã me obrigue a trabalhar lá. Nada aconteceu. Então fugi pela segunda vez e fui pega novamente. Durante a colheita de batatas, todos trabalhamos em fazendas diferentes. E um dia, um oficial bêbado nos interrogou. E então, seu pai é nazista? Não, ele não é. Isto é o que todos dizem. Mas Onde você conseguiu este casaco que está usando? eu mesma fiz. Você está mentindo. Tire ela daqui. Coloque ela entre os cavalos esta noite. Sim, chefe, vamos levá-la. Depois disso, parei de orar por coisas específicas. Eu não me importava se viveria ou morreria. Mas continuei fazendo as orações que aprendi na escola dominical e com a vovó. Em 1949, 4 anos depois de nos separarmos, fomos todos reunidos e levados para a estação ferroviária. Não acredito que isso está acontecendo. Estamos juntas novamente. Como você fez isso, mamãe? Não fui eu. Os políticos ajudaram. Eles fizeram um acordo para enviar todos os alemães de volta para a Alemanha. Então me perguntaram quantos filhos eu tinha e os seus nomes e idades. Então eles convocaram vocês. Eu estou tão feliz que finalmente conseguimos deixar esse lugar horrível. Não espere muito. Vamos para outro país comunista. Se ao menos o papai fosse conosco, talvez ele já esteja lá. Não. Crianças, escutem. Um homem da nossa aldeia voltou da Sibéria. E ele me contou que seu pai morreu 4 meses depois de chegar lá. Não, mamãe. Não. Ele sabia que ele não ia voltar. Ele sabia disso. Viajamos de trem para a Alemanha Oriental, onde todos nós morávamos num quarto e dividíamos o banheiro com outras famílias. Minhas 3 irmãs mais velhas procuraram emprego, porque a comida nunca era suficiente, mesmo com a ajuda do governo. Recolhíamos nos campos após a época da colheita e no verão colhíamos frutos silvestres. Hoje tive que ficar horas na fila, só para conseguir caldo para a sopa. Definitivamente não estamos muito melhor aqui do que estávamos na Polônia. Mas estamos juntos. Menos a Olga. Que inteligente da parte dela visitar a tia Marta na Alemanha Ocidental e não voltar. Lídia conseguiu a autorização para ir ao casamento de Olga, então ela também não vai voltar. Eu mal posso esperar para ir embora, mamãe. Não há futuro aqui. O comunismo é terrível. Cuidado onde você diz isso, filha. Lembra que a vovó tinha um mapa na porta do armário dela? Ah, sim. Mostrava um caminho largo que leva à destruição. Sim. Uma vida de prazer e felicidade. E muitas pessoas viajavam por essa estrada. Depois mostra o caminho difícil e estreito que leva à vida eterna. E havia muitos poucos nesse caminho. Sempre esperei estar nessa estrada estreita. Eu acho que você está, Aurora. Acho que não, mamãe. Mas nunca vou encontrá-la aqui. Eles nem sequer acreditam em Deus. Finalmente, terminei os estudos e consegui um emprego em uma loja de arte. Naquela época, eu tinha 20 anos. 2 das minhas irmãs estavam agora na Alemanha Ocidental, e alguém sugeriu que eu fosse para Berlim Oriental e tentasse fugir também. Assim, em 1952, antes da construção do Muro de Berlim, peguei um trem para o Ocidente. Na fronteira, o maquinista anunciou: "Todos os passageiros, por favor, saiam." Fingi que não ouvi seu anúncio e fiquei parada diante de uma janela, no canto, olhando para fora. Meu coração batia forte de medo. Para minha surpresa, ninguém me parou quando o trem entrou em Berlim Ocidental e desci na parada seguinte. Eu estava livre. Um policial me levou para um campo de refugiados. Algumas semanas depois, fui à cidade onde morava minha irmã Lídia e ela me ajudou a conseguir um emprego em uma farmácia. Todo fim de semana, íamos de bicicleta para visitar nossa irmã casada, Olga. Aí Lídia ficou noiva e foi assim que conheci o Fred, irmão do noivo dela. Então você também morou na Polônia, Aurora? Sim. Eu achei que a gente nunca ia sair de lá. Foi muito ruim debaixo do regime comunista. Saímos depois de 1 ano.
Eu não gosto nem de pensar nisso. Mas você já pensou em ir para a América? América? Não, nunca. Já é um milagre eu ter chegado até aqui. Eu gostaria de ir para lá. Tão grande, tem muitas oportunidades de ganhar a vida. E eles estão livres da perseguição. Eu odiaria ficar tão longe da minha família. Já ficamos separados por 4 anos e meio. Família é muito importante. Os comunistas não pensam assim, mas Deus sabe o melhor. Fred e eu nos casamos em 1955. Mesmo assim, eu sentia que realmente não pertencia a lugar nenhum. Fred preencheu a papelada para imigrar para a América e esperamos um patrocínio. Nesse interim, nasceu nossa filha Ingrid. Logo, Fred voltou para casa com uma boa notícia. Aurora, conseguimos alguém para nos patrocinar. Podemos ir para a América. Tem certeza? Sim, a sede da nossa igreja me notificou hoje. Eles têm um trabalho numa padaria e posso começar imediatamente. Que incrível! Onde nós vamos morar? Em Juliette, Illinois. Eu me pergunto como é. Fred, isso é maravilhoso. É muito emocionante, mas também é assustador. Assustador? Por que assustador? Mudar para um país novo, estranho, onde nem sequer falamos a língua. Mas vamos aprender inglês, Aurora. É que às vezes eu fico pensando, para onde eu vou? A quem eu pertenço? Chegamos a Joliet em junho de 1956 e ficamos inicialmente com uma viúva da igreja. O pastor falava um pouco de alemão e a igreja nos ajudou muito. O que é tudo isso? A igreja fez uma arrecadação para nós e o pastor me ajudou a comprar todas essas panelas para o nosso novo apartamento. Os americanos são tão generosos. Eu queria que o meu inglês fosse melhor, Fred. Também estou trabalhando nisso, Aurora. E a igreja ajuda, e o pessoal da padaria está tentando me ajudar. Assistir televisão me ajuda, mas ainda é muito difícil. Às vezes eu me sinto muito sozinha. Mas você conheceu mais alguém aqui no prédio? Só a senhorinha. Ela me contou sobre uma mulher aqui no prédio que tem deficiência e precisa de ajuda com as refeições. E você quer ajudar? Sim, eu posso ganhar um pouco de dinheiro ajudando essa senhora. Talvez ela me ajude com o inglês também. Você gosta daqui, Aurora? Aqui? América. Você gosta? Sim. Gosto da América. E você é cristã? Cristã? Ah, sim, cristã. Você ouve programas na rádio? 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 Rádio. Você sabe, televisão, rádio, televisão. Sim, televisão. Não, isso. Ah, sim, rádio. Rádio. Você pode ouvir músicas e sermãos cristãos. Você vai gostar, Aurora. Comecei a ouvir programas de rádio cristãos e os vários programas e sermões me ajudaram a aprender inglês. Depois de um ano, compramos nossa primeira casa, que precisava de muitos reparos. Nenhum de nós sabia nada sobre reformas, mas não tínhamos dinheiro para pagar alguém, então fizemos o trabalho nós mesmos. Aurora, e essa telha já foi cortada? Eu cortei do tamanho que você falou. Espera, eu subo na escada e entrego pra você. Aqui. Você acha que isso vai caber aqui embaixo do teto? Não cabe. É muito longo, você não fez certo. Preste atenção. Eu estou prestando atenção. Eu tentei fazer do jeito que você disse. Agora está muito curto. Você não consegue fazer nada certo. Por que você não faz isso sozinho? O que estava errado comigo? Em comparação com a minha vida anterior na Polônia, tínhamos tudo. Liberdade, casa própria, uma família feliz e o meu marido tinha um bom emprego. E mesmo assim, eu ainda não me sentia livre. Durante esse período, tive filhos gêmeos, Rafael e Pedro, mas ainda havia uma sensação de vazio. Precisei fazer uma grande cirurgia e fui forçada a refletir sobre a vida e a morte. Fiquei muito ansiosa e aflita, mas durante a minha recuperação, passei muitas horas ouvindo a rádio cristã e a realidade da minha necessidade de mudança estava sempre à espreita na minha mente. Certa manhã, quando as crianças estavam na escola, eu ouvi um pregador. Como você compartilha
as boas novas. Primeiro, você começa com as más notícias. Explique que nós somos todos pecadores e mostre os versículos na Bíblia, como Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, que diz: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Em seguida, explique a penalidade do pecado, como em Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o cerne das boas novas. O Filho de Deus pagou o preço pelos nossos pecados. Então, você precisa explicar que a salvação é pela graça, através da fé, na morte de Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, no versículo 8, nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça significa que você não pode ganhar a salvação e você não a merece. Por último, nós temos que receber o dom da salvação de Deus. Não basta saber sobre Jesus. Você tem que convidá-lo para o seu coração e para a sua vida. Talvez você saiba tudo sobre ele, mas nunca pediram que ele fosse seu salvador pessoal. Ouvir aquelas palavras foi como ser atingida por um raio. De repente, percebi por que nunca me senti em paz. Que meus pecados eram resultado de uma natureza decaída, com a qual nasci, e que não podia mudar. Eu precisava que Jesus mudasse minha vida. Fiquei preocupada sobre o que o Fred pensaria se eu fizesse isso. Mas meu desejo eterno de liberdade era tão forte que eu não me importava com o que Fred pensava. Isso foi entre eu e Deus. Senhor Jesus, entre em meu coração e me ajude a viver para Ti. Perdoe meus pecados, conhecidos e desconhecidos. Pela primeira vez na minha vida, tive uma verdadeira paz e me senti completamente livre. Naquela noite, eu estava tão cheia de alegria na presença de Deus que simplesmente não conseguia contê-la. Eu mal podia esperar até de manhã. Nossa, Aurora, você está tão radiante essa manhã. Eu nunca mais serei a mesma, Fred. O que você quer dizer com isso? Ontem eu orei arrependida pelos meus pecados e pedi a Jesus que me perdoasse. E pela primeira vez na minha vida, eu me sinto verdadeiramente em paz. Bem, estou feliz por você. Desde que eu fiz a cirurgia, eu venho pensando na vida. Qual o propósito de viver? E eu tenho ouvido os testemunhos na rádio sobre pessoas cujas vidas se tornaram significativas. Cada um falou sobre conhecer Jesus pessoalmente. Você conhece aquela escritura onde Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem? Fred, você não pode ouvir a voz dele a menos que seja salvo. É maravilhoso. Você também deveria ser salvo. Aurora, eu sou cristão. Eu vou à igreja. Eu até faço visitas. Esses são atos religiosos, Fred. Eles não podem fazer de você um cristão. Você tem que nascer de novo, como ensinam nos programas de rádio. Só então você é cristão. Nunca mais fui a mesma depois que Jesus me salvou. Deus me amou e perdoou todos os meus pecados. E então, Ele começou a me purificar, mostrando-me coisas que eu precisava consertar. Uma carta da Alemanha? É sua mãe? É a dona da loja de arte onde eu trabalhei um tempo. Ela tinha uma toalha de mesa linda que eu queria muito, mas eu não tinha dinheiro para pagar. Então eu levei, pensando que eu pagaria mais tarde. E você nunca pagou? Tanto tempo se passou que eu tive vergonha de admitir o que eu fiz. Então eu tentei esquecer. Mas o Senhor não me deu descanso até que eu escrevi para ela. E olha, ela escreveu uma linda carta de volta, me agradecendo por ter sido honesta. Mas você mandou o dinheiro para ela? Sim. Que bom. O caminho de Deus é tão certo, Fred. No momento em que eu escrevi a carta e a coloquei nos correios, o fardo foi retirado do meu coração. Eu queria tanto que Fred experimentasse a alegria e a liberdade que eu havia encontrado, que eu forcei demais. Ele lutou porque não estava pronto.
mas os programas de rádio cristãos continuaram a influenciar nós dois. No final, o meu exemplo falou mais alto do que as minhas palavras, e aos poucos, ele entendeu sua necessidade de nascer de novo. Aurora, eu já orei muitas vezes para que Jesus assumisse o controle da minha vida e me perdoasse, mas ainda não tenho certeza. Bom, a Bíblia nos ensina que podemos ter certeza, Fred. Vamos nos ajoelhar aqui e orar juntos. Jesus, você conhece meu coração. Já orei antes e agora estou vindo a você novamente. Eu quero que você seja meu Salvador. Venha assumir o controle da minha vida e me ajudar a viver para você. Obrigado, Senhor. Obrigado. Daí em diante, Fred cresceu na fé. Em 1982, ele deixou o emprego e fomos para uma escola bíblica em Minnesota. Foi um ano de muitas dúvidas, pois eu lutava contra uma doença, mas terminamos nosso treinamento pela graça de Deus e voltamos para casa para liderar um ministério em nossa comunidade pelos próximos 10 anos. Durante esse tempo, Fred teve um infarto. No dia em que o nosso neto nasceu, em 1994, Fred sofreu um AVC grave, mas Deus nos confortou e cantamos e oramos juntos. Nossa família inteira estava lá, quando 2 dias depois, ele partiu para estar com o Senhor. Tenho liderado um estudo bíblico feminino nos últimos 25 anos, e minha maior alegria é levar alguém a Cristo. Oro para que todos que ouvirem o meu testemunho encontrem a liberdade em Cristo, que eu encontrei e aprecio. Amigo ouvinte, se você também anseia paz em seu coração, o Senhor Jesus Cristo lhe oferece uma nova vida. Não deixe o orgulho atrapalhar. Escreva e nós lhe enviaremos alguma literatura para ajudá-lo a entender esta tão grande salvação. O nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62.200-000. O nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com e o site é algemasquebradas.com.br. Este é o programa número 2743, versão brasileira 111, de Algemas Quebradas. Participaram dessa história verdadeira de Aurora Destenko os seguintes atores: Ana Júlia, Messias Júnior, Washington Alves, Jonathan Adriel, Neumann Inácio, Misael Leandro, Raniele Souza, Lenira Alves. Tradução Joelma Pontes. Revisão e direção Lina Gossen. Produção João Lucas Barroso. Música Ismael Duarte, Heriberto e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar por meio de histórias verdadeiras que, se sua vida está vazia, ela pode transbordar. O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden, 1458, Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Em português, Algemas Quebradas foi produzido nos estúdios da Rádio Ceará, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62.200-000. E-mail algemasquebradas@hotmail.com e o nosso site algemasquebradas.com.br.